Shemot, Êxodo, capítulo 26. E ao tabernáculo farás 10 cortinas de linho torcido, e tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim, e farás nelas querubins, obra de artista. Comprimento de uma cortina, 28 cúbitos, e largura 4 cúbitos. Uma medida para todas as cortinas. 5 cortinas estarão juntas uma à outra, e 5 cortinas juntas uma à outra. E farás laçadas de tecido de lã azul celeste sobre a orla da cortina, de uma extremidade, na junção, e assim farás na orla da cortina, da extremidade, na segunda junção. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 laçadas no cabo da cortina que está na segunda junção, confrontando as laçadas uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e juntarás uma à outra com os colchetes, e o tabernáculo virá a ser um todo. E farás cortinas de pelo de cabra, para estender sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Comprimento de uma cortina, 30 cúbitos, e largura 4 cúbitos, uma medida para cada uma das cortinas. E juntarás as 5 cortinas à parte, e as 6 cortinas à parte, e dobrarás a 6ª cortina frente à face da tenda. E farás 50 laçadas sobre a orla da cortina, no extremo, na junção, e 50 laçadas sobre a orla da cortina, na segunda junção. E farás colchetes de cobre, 50, e meterás os colchetes nas laçadas e juntarás a tenda, e será uma só. E o resto que sobrar das cortinas da tenda, a metade da cortina que resta será estendida sobre as costas do tabernáculo. E o cúbito daqui e o cúbito dali, na sobra do comprimento das cortinas da tenda, será estendido sobre os lados do tabernáculo, daqui e dali, para cobri-lo. E farás uma coberta para a tenda de couros de carneiros tintos de vermelho, e uma cobertura de couros de tarras por cima. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeiras de acácia, verticais, 10 cúbitos o comprimento da tábua, e cúbito e meio a largura de uma tábua. 2 encaixes terá uma tábua, justaposto um ao outro. Assim farás todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas da direção da parte do sul, e 40 bases de prata farás debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua, em seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de uma tábua, em seus 2 encaixes. E do segundo lado do tabernáculo, na direção do norte, 20 tábuas, e suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de uma tábua. E nas extremidades do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. E 2 tábuas farás para os cantos do tabernáculo, nas partes finais, e serão niveladas por baixo, e ainda serão juntamente niveladas por cima, até a primeira argola. Assim será para ambas as tábuas, para os 2 cantos serão, e serão 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. E farás barras de madeiras de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do segundo lado do tabernáculo.
e 5 barras para as tábuas da parte final do tabernáculo, ao ocidente. E a barra do meio passará entre as tábuas, passando de uma extremidade à outra, e as tábuas cobrirás de ouro, e suas argolas farás de ouro, com lugares para as barras, e cobrirás as barras de ouro. E levantarás o tabernáculo conforme te foi mostrado no monte, e farás uma divisória de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. Obra de artista o farás, com querubins, e o porás sobre 4 colunas de acácia, cobertas de ouro, com seus capitéis de ouro, sobre as 4 bases de prata. E porás a divisória debaixo dos colchetes, e trarás para dentro da divisória a arca do testemunho. E separará a divisória para vós entre a santidade e a santidade das santidades. E porás o tampo sobre a arca do testemunho, na santidade das santidades. E porás a mesa por fora da divisória, e o candelabro em frente à mesa, sobre o lado do tabernáculo ao sul, e a mesa porás sobre o lado do norte. E farás um véu à entrada da tenda, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, obra de bordador. E farás para o véu 5 colunas de acácia, e as cobrirás de ouro, seus capitéis serão de ouro. E fundirás para eles 5 bases de cobre.